Oi, Nilza, boa noite. Oi, Graça, boa noite. Tudo bem? Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos. Boa noite, Beth. Coraçãozinho branco para você também. Eu vou contar hoje a história do ser humano. E dentro dessa historinha do ser humano, como é que nós nos tornamos humanos, né? Então é uma historinha que acredito que todas as mamães deveriam contar para os seus filhinhos. Oi, Darlene. Todas as vovós deveriam contar para as suas netinhas, né, Darlene? Como é que o ser humano se formou? Oi, Flavinha, boa noite. Então, eu acredito que essa história é uma história real, né? E muito importante a gente saber, entender, compreender, aprender o que não se sabe, para a gente poder repassar, né? Então, como é que se forma o ser humano, né? Como é que nós acontecemos no mundo, não é verdade? Então, nós começamos a falar sobre os raios, né? Os raios raciais. A formação e o desenvolvimento das raças raízes. Olha que interessante. Como é que nós surgimos, não é? As raças, como que elas apareceram, né? Deveu-se à precisa e organizada atuação dos raios sobre o nosso sistema solar. Para que haja uma perfeita e equilibrada irradiação, estes raios são controlados em sua frequência vibratória, de acordo com as necessidades. Oi, Maria Neide, historinhas da raça humana. São controladas em sua frequência vibratória de acordo com as necessidades previstas em cada período do desenvolvimento da raça humana. Então,
Os Chohans controlam e dirigem os raios através dos templos solares e de Shambhala. Os raios, aspectos da divindade, são introduzidos na raça humana para atingirmos nosso potencial de perfeição. O primeiro raio esteve em atividade no período lemuriano, devido a um especial esforço da hierarquia planetária oculta. Em seguida, entrou em atividade o sétimo raio, para dar prosseguimento ao trabalho da hierarquia divina na Terra. O quinto raio surgiu no período da individualização humana, da humanidade. A fusão do aspecto superior e inferior da humanidade foi possível pela fusão do primeiro, do sétimo e do quinto raio. Atualmente é grande a influência do quinto raio, secundário na raça ariana. Este raio representa o elo de ligação de duas civilizações extremamente materialistas, a lemuriana e a ariana. No período lemuriano, o materialismo deveu-se ao fato de a hierarquia estar focada no desenvolvimento do homem físico. Hoje, a atenção da hierarquia está centrada em tornar a nossa quinta raça capaz de controlar as forças físicas do planeta. Boa noite, Vera. O quinto raio do conhecimento concreto e da ciência, há milhões de anos ajudou a produzir a individualização da humanidade. O quinto raio tem a capacidade de conduzir a raça para adiante. É um raio de qualidade. Ele estimula a nossa necessidade de adquirir conhecimentos e o desenvolvimento da inteligência, como também nos sensibiliza para a crescente consciência de Deus. No período lemuriano, o quinto raio estimulou a natureza instintiva, levou-nos à percepção da natureza da forma da divindade. Na quarta raça, através da atuação do segundo raio, o instinto começou a fundir-se ao intelecto. O sexto raio também atuou nesse período. No atual ciclo em que vivemos, a atuação do quinto raio está despertando o intelecto e a inteligência. O instinto está em declínio. O terceiro raio também atua no desenvolvimento da nossa raça ariana. No final da sexta raça raiz, a raça será intuitiva e será governada pelos segundo e quarto raios. A sétima raça raiz será governada pelos primeiro, sétimo e segundo raios. Formação dos corpos. Em nossa escalada evolutiva estão sendo formados e aprimorados nossos 4 corpos chamados inferiores. Foram formados com substâncias de diferentes densidades, retiradas dos elementos. Esses corpos foram formados para que nossa mônada pudesse adquirir experiências e conhecimentos em planos mais densos. Além desses 4 corpos inferiores, físico, etérico, emocional e mental, possuímos 3 corpos chamados superiores. São formados de matéria muito sutil. Não participam da vida planetária, que para nós é necessária e importante para a formação da consciência desperta da mônada. Vamos então ver que a mônada é composta por esses 3 corpos superiores. A mônada é composta pelos 3 corpos superiores. O corpo emocional,
que é o corpo astral, teve o início de sua formação no final do desenvolvimento da terceira raça raiz. Sua plena formação transcorreu durante o desenvolvimento da raça atlântica e está sendo aprimorado na atual quinta raça. Na quinta raça, a nossa, foi criado e está sendo aprimorado o corpo mental. O desenvolvimento da inteligência está sendo trabalhado neste corpo. Corpo emocional. O corpo emocional, também chamado de astral, tem a sua expressão no sistema nervoso. O início da formação do corpo emocional deu-se no final da raça lemuriana, na quarta raça raiz. Esse corpo já mais desenvolvido torna o homem capaz de uma vida mais sensitiva internamente. As imagens começam a ser formadas neste corpo. Foi desta maneira que surgiu o sentido de orientação ou capacidade. O homem passa da etapa das imagens da consciência que se manifestava de seu interior para a etapa da abertura dos sentidos que o ligaram ao externo. Neste ponto do desenvolvimento da consciência, nossa humanidade dá um grande passo evolutivo. A função do corpo emocional é de fazer a ponte de comunicação entre o corpo físico e a alma. O corpo emocional atua no plano astral, que é superior ao físico. No plano emocional, os elétrons vibram mais rápido que os elétrons do plano físico. O astral é o plano das sensações. Conforme nossas mudanças, este plano também se transforma. O plano astral divide-se em 7 subníveis de frequências vibratórias diferentes. Por sua vez, estes subníveis também se subdividem. À medida que aprendemos a atuar nas matérias mais sutis, conseguimos conquistar novos degraus de evolução nos planos inferiores. O corpo emocional é o encarregado das nossas sensações, de prazer ou paixão, dos instintos, dos desejos, etc., como também dos desprazeres. Esse corpo futuramente se desenvolverá de forma plena, atingirá a sabedoria superior. Nossas verdadeiras necessidades físicas são ainda sobrepujadas pelos ilusórios e instintivos desejos. No corpo emocional encontra-se a matéria, que o temperamento psíquico da humanidade revela. Os tipos pacíficos ou inflamados, sanguíneos ou fleumáticos, pacientes ou sem controle, e etc. O grau de evolução de um indivíduo pode ser visto por um clarividente, pela qualidade da matéria astral mais densa ou mais sutil do seu ovo áurico, dependendo do subplano ao qual a pessoa está sintonizada. O corpo astral responderá aos desejos mais grosseiros, dos mais grosseiros aos mais delicados. Corpo mental. O corpo emocional e o mental são formados de matéria viva e vivificada. Nossa mônada passa por todos os planos e seus subníveis. Esse é o caminho do aprendizado. Em cada novo plano conquistado, a mônada reveste-se das diferentes qualidades da matéria. Quando conseguimos obter conscientemente o domínio de nossos desejos pelo raciocínio,
O centro de nossa consciência se transfere do subnível superior do plano astral para o subnível inferior do plano mental. É no plano mental que iniciamos o trabalho de nos guiar e controlar pelos nossos valores e princípios, em vez de nossos desejos. Nossa mônada, em sua essência, é quem organiza e se ajusta às diferentes frequências vibracionais, como também suas impressões. Neste atual ciclo, após atingir o ponto mais denso em nossas experiências, estamos iniciando o caminho de volta à nossa origem cósmica. A humanidade hoje encontra-se no início do processo de sutilização dos corpos inferiores. No início da jornada, após nos desprender do fogo uno, estávamos em estado de sonho, éramos inconscientes. À medida que fomos evoluindo, nosso corpo físico também evoluiu e aprimorou-se. Num determinado ponto da jornada, tornamo-nos conscientes de que nos encontramos em meio ao processo evolutivo da nossa consciência espiritual. Essa consciência está surgindo exatamente nesse período, que é um tempo de revelação dos conhecimentos espirituais. Conhecimento estes acessados em épocas passadas somente por um pequeno grupo de iniciados. Os conhecimentos espirituais hoje encontram-se disponíveis a pessoas que a eles estão abertas. Ao atingir um nível mais elevado de consciência, eliminaremos uma grande barreira no prosseguimento de nossa caminhada, o egoísmo. No início da formação das raças, o sentimento egoísta foi necessário para o fortalecimento de nosso ego. Hoje, vivemos o tempo, não mais do fortalecimento do ego, mas sim a conexão e o fortalecimento do contato com o nosso eu superior. Corpo etérico. O corpo etérico tem sua expressão em nosso sistema glandular e foi formado durante o surgimento das duas primeiras raças raízes. Este corpo é formado de matéria etérica, constituída pelo elemento éter. Todas as substâncias que conhecemos têm a propriedade de reduzir-se ao estado do elemento éter. A matéria etérica, apesar de universal, é puramente física. Uma matéria em que os elétrons estão numa vibração bem mais acelerada que a matéria física. É através desta matéria que somos sensibilizados pelas sensações de frio, calor, dor e etc. O corpo etérico é a exata reprodução do nosso corpo físico. Estes dois corpos estão intimamente ligados. Quando purificamos nosso corpo físico através de hábitos mais saudáveis em nossa vida e por uma alimentação natural não animal, estamos purificando, aperfeiçoando e sutilizando o corpo etérico. Eu vou repetir. O corpo etérico é a exata reprodução de nosso corpo físico. Estes dois corpos estão intimamente ligados. Quando purificamos nosso corpo físico através de hábitos mais saudáveis em nossa vida e por uma alimentação natural não animal, estamos purificando, aperfeiçoando e sutilizando o corpo etérico. O corpo etérico não possui uma consciência independente. Nesse corpo
São registradas todas as nossas vidas anteriores. O que fizemos de bom e de ruim é o corpo da memória. A cada nova vida, esse corpo é reativado. Não é formado novamente. Quando reencarnamos, a matéria etérica faz parte da formação do corpo emocional. Esta matéria etérica é que nos traz a lembrança dos sonhos. Nas regressões e vidas passadas, o corpo acessado é o etérico. O corpo etérico recolhe dentro de si os resultados de todas as experiências que, trabalhando com causas, moldam as vidas futuras. Helena Blavatsky. O corpo etérico tem também a função de distribuir no corpo físico, através dos chakras, pelos vórtices de energia, a energia vital emanada do Sol. Este corpo está relacionado diretamente à saúde do nosso corpo físico. Na separação do corpo físico do corpo etérico, há a perda de energia vital em nosso corpo físico. O corpo etérico leva com ele a energia vital ao ser expulso do corpo físico, atraindo também o corpo astral. Isso acontece nos casos de acidente, morte ou anestesia. Existem essências florais para serem usadas nos casos de expulsão do corpo etérico do corpo físico. Corpo físico. O sistema sensorial se expressa no corpo físico. A cada novo nascimento nosso, o corpo físico vem marcado pelas imperfeições e doenças latentes que carregamos das outras vidas. A cada novo nascimento nosso, o corpo físico vem marcado pelas imperfeições e doenças latentes que carregamos das outras vidas. Neste atual ciclo, nossa humanidade conscientiza-se de que não somos este corpo. Este corpo é apenas um invólucro, um instrumento utilizado por nossa mônada neste plano de matéria mais densa. Através deste corpo, vivenciamos as experiências necessárias à nossa evolução espiritual. O corpo físico é o mais desenvolvido dos nossos corpos inferiores. Esse corpo é formado de matéria sólida, líquida, gasosa e etérica. A organização dos tecidos e órgãos físicos se processa através desta matéria. Esta organização permite-nos perceber conscientemente a vida e sua manifestação no mundo. O corpo físico é o primeiro do qual nos desligamos após a morte, o desencarne. Os elementos que o compõem e o estruturam retornam aos seus núcleos de origem. Isso ocorre quando do desligamento do cordão vital do nosso corpo físico. A morte natural do corpo físico é consequência do seu desligamento do corpo etérico, devido à interrupção do fluxo das forças vitais necessárias à sua existência e continuidade neste plano matérico, plano astral. Como vimos anteriormente, os planos físico, mental e emocional astral são planos através dos quais os núcleos de nossa consciência adquirem experiência nas muitas vidas nossas para a evolução e aprimoramento de nossa consciência. O plano astral corresponde ao nosso corpo emocional ou corpo de desejo. É neste plano que rondam nossos desejos bons ou maus. Nós
como também nossos sentimentos e as nossas emoções. Este plano é formado por 7 subníveis. Nos subníveis inferiores circulam entidades retrógradas, forças involutivas e os elementais artificiais criados pelos magos negros ou por indivíduos encarnados ou não. Neste subnível inferior circulam fragmentos de corpos astrais que são utilizados pelas forças involutivas. Nos subníveis inferiores do plano astral, existem seres que se negam a enfrentar o conselho kármico para a leitura do livro da vida. As forças involutivas, para continuarem existindo nestes subplanos inferiores, têm necessidade de energia que retiram de nós, pessoas encarnadas. Estas entidades sugam nossas energias quando estamos vibrando na mesma frequência delas. Quando nesta baixa vibração, atraímos estes vampiros. Muitas dessas entidades trevosas estão organizadas principalmente para atrapalhar as pessoas que estão a serviço do plano da criação. Precisamos estar atentos. Muitos indivíduos encarnados se proclamam servidores da luz, mas na realidade estão a serviço da hierarquia das trevas. Os ataques de forças retrógradas são um dos maiores flagelos que atingem a humanidade hoje. Helena Roerich, em seu livro Mundo Ardente, escrito em 1933, já alertava para este flagelo planetário. As forças retrógradas tentam destruir a tudo e a todos que as ameaçam. É preciso que nossas vibrações energéticas estejam sempre elevadas, para somente sintonizarmos os níveis espirituais superiores, que estão muito acima dos planos astral e mental, além da esfera terrestre. Somente dessa forma as forças involutivas deixarão de nos atingir. O uso das lâmpadas elétricas coloridas enquanto dormimos é extremamente perigoso, pois nos sintonizam com os subníveis astrais mais baixos, umbral. Estar em estado de orai e vigiai, cultivar bons pensamentos, ter somente boas intenções, harmonizar os corpos, utilizar as essências florais, usar os raios divinos, o fogo violeta, são eficientes antídotos contra ataques de visíveis e invisíveis maléficos vampiros. É surpreendente o número de entidades do baixo nível astral que nos rodeiam. Aguardam um momento de fraqueza para nos atacar e sugar, ou simplesmente viverem através de nós. O palavrão é uma ode às trevas, é uma poesia às trevas, o palavrão. Palavras carregadas de malícia são energias da mais baixa frequência vibratória. Além de estas energias permanecerem à nossa volta, atraem forças psíquicas dos subníveis inferiores do plano astral, alimentos fermentados e água estagnada também atrai estas entidades. As forças trevosas somente recuam ao poder da luz, que nos é dada através das essências florais e através dos reais conhecimentos espirituais. Ignorância é treva. Quando nos aperfeiçoamos, sintonizamo-nos com a luz. Quando somente satisfazemos nossos desejos, sintonizamo-nos com as trevas. As forças maléficas usam a arma da sedução para nos distrair
e nos confundir na jornada espiritual. Vivemos um tempo realmente especial, em que a divindade nos presenteia de diversas formas através do Reiki, das essências florais e das terapias, que podem e têm o poder de nos libertar dos estados obsessivos. Somente a energia do fogo, raios, contida nas flores, combate este flagelo planetário. Quando sofremos choques psíquicos ou acidentes físicos devido ao susto ou aos ferimentos, nossa aura se rompe. Os corpos inferiores se desalinham, possibilitando dessa maneira a entrada das forças negativas em nosso campo energético. Traumas físicos e psíquicos fazem isso. Nos subníveis médios do plano astral circulam os bons sentimentos e os bons desejos, mas os sentimentos de apego e egoísmo também atuam ali. Nos subníveis mais elevados do plano astral, a vibração é mais sutil. Ali, os sentimentos são somente de abnegação e de altruísmo. A missão das essências florais neste tempo de purificação é de nos ajudar a achar nosso verdadeiro caminho. Conduzem-nos aos portais da liberdade do escravizante e sofrido domínio das forças sinistras. Nós, ovelhas desgarradas do rebanho do Pai, doentes e sem esperança, tão distante do nosso propósito divino, estamos presos pelo véu da ilusão. Nos subníveis médios do plano astral circulam os bons sentimentos e os bons desejos, mas aos sentimentos de apego e egoísmo, os sentimentos de apego e egoísmo também atuam ali. Nos subníveis mais elevados do plano astral, a vibração é mais sutil. Ali os sentimentos são somente de abnegação e de altruísmo. E é nesse estágio que nós deveremos nos encontrar. Então, aqui teve uma breve, uma rápida explicação, um resumo de todos os nossos corpos, né? E os seus níveis e subníveis. E tudo aquilo que nós já sabemos e precisamos fazer, que é orar e vigiar. Estarmos sempre atentos, né? De estarmos sempre cuidando dos nossos corpos. Como eu sempre costumo dizer, se nós limpamos o nosso corpo físico, dando banho, tendo asseio, tendo higiene, vestindo, para não sentir frio, alimentando, para se fortalecer, nós também precisamos cuidar dos outros corpos, emocional, mental, e através do autoconhecimento é assim que nós conseguimos fazer, né? E quando nós temos essa consciência de cuidar dos nossos corpos, nós vamos estar sempre protegidos das trevas, dos vampiros, não é? Como é que nós cuidamos dos nossos corpos? Através do Reiki, dos florais, dos bons pensamentos, não é? Dos bons sentimentos, evitando comidas pesadas, principalmente comidas do reino animal, aonde existe a dor e o sofrimento, para se doar a carne para o humano. Então, quando nós ingerimos dor e sofrimento, é nisso que nós nos transformamos também, em dor e sentimento. Comer carne não se trata de uma situação vegetariana somente, vai muito além, é uma situação anímica e espiritual, porque nenhum animal doa a sua carne com alegria, satisfação, harmonia, amor, sem dor, não.
todo animal que doa sua carne é com todos esses subníveis baixos, né? De dor, sofrimento, angústia, medo, maus tratos. Então esta carne, ela vem toda encurtida desses sentimentos. E misturando com com o nosso corpo dentro, os nossos órgãos, a nossa água, a nossa carne, né? Aí nós também fazemos parte de todo esse subnível, né, que esses animais tiveram que se submeter. E então não é uma questão de moda, nem de modismo, deixar de comer carne, é uma questão de evolução. Evolução, né? Mas nada é forçado a ninguém, porque cada um tem o seu grau evolucional, né? E nós vamos atingindo conforme nós estamos prontos e preparados, não é verdade? Então, aquelas pessoas que ainda necessitam comer carne é porque elas estão em uma evolução ainda, estão caminhando na sua evolução, ainda não chegaram nesse degrau, nesse patamar, né? Aquelas que já não conseguem mais comer é porque realmente já estão em um degrau, em um patamar já mais evoluído. E assim nós vamos galgando, subindo degraus e degraus, não é? Eu espero que essas informações tenham enriquecido o conhecimento de todos vocês, né? Para que vocês possam ser luz, né? Tendo a informação, a consciência mais elevada, tá bom? E desejo uma noite maravilhosa de paz, de harmonia, de tranquilidade, um sono muito bem iluminado, acompanhado dos seus anjos da guarda, dos seus mentores, dos seus mestres espirituais, para que amanhã, quando vocês abrirem os olhos, vocês possam perguntar: universo, como pode melhorar? Universo, surpreenda-me, né? Namastê, boa noite para todos, coraçãozinho branquinho para todas vocês. Beijos.